Agora, 5 horas e 29 minutos, hora da nossa entrevista ao vivo aqui no Jornal Band News Minas, segunda edição. As aquisições de planos de saúde médico-hospitalares alcançaram em maio o maior patamar, 50,7 milhões de beneficiários desde quando começaram a ser mensuradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar no ano 2000. Antes disso, a maior marca havia sido registrada em dezembro de 2014, 50,5 milhões. Há 4 tipos de cobertura oferecidas pelos planos de saúde e é sobre esse assunto que nós conversamos agora com a advogada e especialista em direito médico, Merces da Silva Nunes. Oi, doutora, boa tarde para a senhora. Seja bem-vinda aqui ao Jornal Band News Minas, segunda edição. Obrigada, boa tarde para vocês também. Doutora, para a gente começar, eu gostaria que a senhora trouxesse para a gente quais são os principais pontos que devem ser observados na hora de contratar um plano de saúde e como identificar o que pode ser considerado abusivo dentro desse plano, dentro desse contrato que vai ser assinado. Bom, a primeira coisa que alguém que está contratando um plano de saúde tem que ver é se a operadora está regularmente cadastrada, inscrita e com funcionamento regular dentro da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Existem diversas operadoras que acabam contratando outros planos de saúde, mas ainda assim tem alguma irregularidade ou sofrem processos dentro da ANS. Então, essa primeira questão, isso pode ser consultado dentro do próprio site da ANS. É de fácil acesso. Uma outra informação que eu acho bastante relevante, o usuário tem que ver qual é o tipo de cobertura que ele está contratando, qual é o tipo de plano, se é um plano coletivo, se é um plano individual. Isso tem afetação direta, porque os planos coletivos, sejam eles coletivos por adesão ou empresariais, são planos que a operadora tem reajuste livre, não estão sobre as restrições da ANS. Já os planos individuais, que as operadoras tendem a cada vez mais eliminar do sistema e das suas ofertas, o reajuste é controlado pela ANS. Uma situação bastante importante que precisa ser vista é o tipo de cobertura, se é uma cobertura municipal, se é uma cobertura regional, se é uma cobertura nacional, do que é exatamente, qual é o plano que está sendo contratado. Então, se a pessoa quiser uma cobertura tanto para consultas quanto para assistência hospitalar, ela precisa contratar o plano mais amplo que tem, que é o plano referência. Planos com cobertura apenas ambulatorial, a pessoa tem direito ilimitado a consultas, mas não pode permanecer no hospital por mais de 12 horas. Os planos hospitalares com e sem obstetrícia são apenas para as pessoas que têm alguma possibilidade, pelo menos com obstetrícia, de querer engravidar, de ter filhos. Então, esse é o plano que melhor atende às necessidades. Doutora Merces, quem fala com a senhora agora é Bruno. Seja bem-vinda de minha parte ao Band News Minas, segunda edição. A gente direto se depara, com alguma polêmica envolvendo uma grande empresa de plano de saúde. Caso algo não seja ofertado ao cliente, caso o cliente contrate um plano e algo não saia como planejado, como que ele deve proceder, quem ele deve procurar? Bom, se primeiro, Bruno, o plano tiver essa especificação, uma coisa bastante importante é quando o usuário está contratando um plano de saúde, principalmente se ele é um plano de saúde coletivo, ele está falando com uma instituição que faz a intermediação. Então, ele vai tratar com um corretor de plano de saúde. Todas as ofertas, todas as promessas, tudo que o corretor disser para o usuário que estará compreendido no plano de saúde dele, é importante que ele peça para que isso seja colocado por escrito, porque amanhã ele vai precisar de uma cobertura dessa, a operadora diz não está no contrato, mas se estava naquela oferta que foi feita pelo corretor, as cláusulas pré-contratuais, as ofertas integram o contrato. Então, se nós estamos falando de algo que está previsto e a operadora não cumpre, o caminho pode ser uma notificação para a ANS, e a ANS é bastante rigorosa nesse patrulhamento, vamos dizer assim, dos contratos inadimplidos pelas operadoras, e se nem com a intervenção da ANS isso resultar, aí o caminho é mesmo o judiciário. Agora, doutora, a gente tem vários casos também de empresas que colocam cláusulas abusivas nesses contratos. Quais são as dicas para que os clientes, aquelas pessoas que vão buscar um plano de saúde, consigam identificar essas cláusulas e o que pode ser feito depois? Quais são as punições a essas empresas para que isso não aconteça novamente também com outras pessoas?
Infelizmente, as operadoras ainda colocam esse tipo de restrição. Então, a ideia é o seguinte: o plano de saúde é uma relação de consumo, então ela obrigatoriamente é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor tem uma cláusula específica, que está no artigo 51, que determina a nulidade de cláusulas abusivas. Então, se no contrato tiver, por exemplo, limitação do prazo de internação, restrição para transplantes, tempo de internação, não permitir qualquer determinado procedimento que esteja relacionado e incluído no rol da ANS, são cláusulas que devem alertar o consumidor de que aquele é um contrato com algumas cláusulas ou com várias cláusulas leoninas. Então, é importante que ele olhe e veja quais são as restrições apontadas. Ele põe um alerta para tudo que tiver escrito assim: não está contemplado no plano, não há cobertura para. Então, quando ele encontrar essas cláusulas, ele tem que olhar, porque apesar das operadoras considerarem essas restrições, os tribunais há muito já construíram uma jurisprudência declarando uma série de condições como condições abusivas, então elas são consideradas como não existentes nos contratos. Se a operadora insistir naquela postura, de novo, o nosso caminho é no judiciário. Nós conversamos com a advogada especialista em direito médico, Merces da Silva Nunes. Doutora, obrigada, viu, por atender a Band News FM. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Bom trabalho para vocês. Boa tarde para a senhora. Agora, 5 horas e 35 minutos, a gente muda de assunto por aqui.